Olá pessoal, seguindo aqui o material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, o PET 2, seguindo nossos estudos aí, falaremos hoje sobre as potências econômicas, tá certo? Bem, para falar sobre as potências econômicas, teremos que falar sobre a economia mundial. Falando de economia, surgiu-se um novo termo aí assim, que seria a geoeconomia. Geoeconomia nada mais é que o estudo dos aspectos espaciais, temporais e políticos das economias e dos recursos. A formação da geoeconomia como ramo da geopolítica é frequentemente atribuída a Edward Luttwak, economista e consultor americano, e Pascal Larraud, economista e cientista político francês. O economista azerbaijano Vucal Ghazimli define a geoeconomia como o estudo de inter-relações entre economia, geografia e política. Luttwak argumenta que a mesma lógica subjacente ao conflito militar também se refere ao comércio internacional. Os estados buscam coletar tanto quanto as receitas prescritas por seus códigos fiscais e não se contentam em permitir que outros estados tributem a atividade comercial de acordo com o seu alcance. Os estados regulam predominantemente a atividade econômica de forma a maximizar os resultados dentro de suas próprias fronteiras e não para um propósito transnacional sem interesse, mesmo quando o resultado é subótimo para outros estados. A lógica da regulação estatal, então, se conforma em parte à lógica do conflito. Estados e blocos se esforçam para restringir seus pagamentos e serviços a seus próprios residentes. Além disso, os estados projetam seus projetos de infraestrutura para otimizar a utilidade doméstica, independentemente de como outros estados estejam afetados, em oposição à utilidade transnacional. Estados ou blocos de estados promovem a inovação tecnológica para maximizar os benefícios dentro de seus próprios limites e não em prol da própria inovação. Na geoeconomia, podemos entender de forma objetiva economia mundial como toda a produção e comercialização de bens e serviços em âmbito internacional. No atual panorama da economia mundial, é preciso considerar que vivemos a terceira revolução industrial, ou técnico-científica, onde novos setores de ponta assumem um papel importante na produção. Há de se considerar o aumento do desemprego estrutural, cíclico e conjuntural. Bem, agora vamos definir os tipos de desemprego para uma facilidade maior no entendimento. Desemprego estrutural é o descompasso entre empregos disponíveis e os níveis de habilidade dos desempregados. Se diferencia dos outros tipos de desemprego, como o cíclico, pois é causado por fatores externos ao ciclo dos negócios. As principais causas desse tipo de desemprego são mudanças estruturais na economia. As alterações podem ser decorrência de novas tecnologias nos processos produtivos, novos padrões de consumo, transformações dos modelos de negócio, entre outros fatores que impactam o mercado. Desemprego sazonal. Conforme aponta Passos e Nagomi, 2005, este tipo de emprego ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de atividades econômicas, tais como a agricultura e o turismo, e que acabam causando variação na demanda de trabalho em diferentes épocas do ano. Trabalhadores rurais, cortadores de cana-de-açúcar seriam um bom exemplo, os quais migram de uma determinada região, como do Nordeste brasileiro, para outra região, como a região Sudeste, no período da safra, retornando na entre-safra. Desemprego cíclico, involuntário ou conjuntural, como é conhecido também.
um dos mais temidos e que tem assolado a Europa e os Estados Unidos nessas últimas crises econômicas. Ocorre quando se tem uma recessão da economia, o que significa retração na produção, onde as empresas são obrigadas a dispensar funcionários para cortar despesas. Logo, estar desempregado significa encontrar-se numa situação na qual não se tem nenhum vínculo oficial com qualquer instituição empregadora, não possuindo quaisquer outras fontes de renda, mas o fator que condicionou a tal situação, como se viu, pode variar. Dessa forma, apenas a título de observação, é importante lembrar que mesmo os trabalhadores urbanos que podem sobreviver como vendedores ambulantes não são oficialmente considerados empregados, mas sim como integrantes do trabalho e da economia informal, uma vez que não possuem carteira assinada. Logo, oficialmente estariam desempregados. O presidente administrativo do Fórum Mundial de Davos, Klaus Schwab, afirma que uma mudança estrutural está em andamento na economia mundial, no que seria o início da quarta revolução industrial. Essa revolução aprofundaria a terceira revolução, exigindo conhecimentos específicos, o que afeta de forma significativa o mercado de trabalho. Considerando o impacto na população econômica ativa, na PEA, que compreende tanto a população ocupada quanto os desempregados, considerando a lógica da produção e a distribuição das atividades dos setores primários, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo; secundário, a indústria; e terciário, comércio e serviços. As principais potências econômicas mundiais. Os países não bastante diferentes uns dos outros. Alguns apresentam grande poderio econômicos, outros são economicamente frágeis. Na década de 1980, a nova ordem mundial consolida alguns países como potências econômicas. As características atuais dessas nações, a dinâmica econômica e alguns fatores históricos culturais fazem desses países grandes economias desenvolvidas. Entre eles, o que apresentam os maiores desempenhos econômicos e os melhores indicadores sociais é um pequeno grupo que sobressai por deter a maior parte de riquezas mundiais e pelo domínio tecnológico, industrial e militar. Sendo eles Estados Unidos, com seu PIB de 21,3 trilhões, a China, uma das economias que mais cresce mundialmente falando, 14,2 trilhões, Japão 5,1 trilhões, Alemanha 4 trilhões, Índia 3 trilhões, Reino Unido 2,8 trilhões, França 2,7 trilhões, Itália 2 trilhões. Esses dados extraídos do relatório Perspectiva Econômica Mundial, publicado no Fundo Monetário Internacional em 2019. Comércio mundial. O comércio mundial é a atividade que a troca de produtos ou valores, cujo objetivo principal é obter lucro. Na estrutura do mundo globalizado, a Organização Mundial do Comércio, OMC, é o mais importante órgão regulador e fiscalizador do comércio global. Foi criado em 1995 com a substituição do Acordo Geral das Tarifas e Comércio, antigo GATT, como era chamado, em 1947. Tem como objetivo incentivar o comércio mundial, estabelecendo regras e orientações para a implementação de políticas e tarifas alfandegárias. A OMC tem analisado e informado, por motivo do distanciamento e isolamento social, tão importantes no momento para conter a propagação de doença, a oferta de trabalho, de transporte, de viagens e outras atividades do comércio são diretamente afetadas. Economistas da e-comércio divulgaram no último dia 8 de abril do decorrente ano que o comércio mundial sofrerá uma queda de 2 dígitos em quase todas as regiões do planeta, em decorrência ao desastre econômico provocado pelo Covid-19 e também pelas tensões comerciais em torno da Brexit, que seria a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, que foi oficializada às 23 horas do dia 31 de janeiro,
de 2020 e da conflituosa relação política entre os Estados Unidos e a China. Bem, pessoal, foi uma aula rápida, né, referente a essas temáticas aí de economia, de potências mundiais, e veio para complementar as aulas anteriores. Foi um prazer estar com vocês aí. Até a próxima.